Meu nome é Ana Light e tenho 28 anos. Há 3 semanas, eu estava em uma funerária vazia e percebi que tudo o que meus pais me disseram era mentira. O velho no caixão, aquele que eles chamavam de perigoso, aquele contra quem processaram 3 vezes, aquele para quem construíram uma cerca de 3 metros de altura para me manter longe, não era uma ameaça. Ele era meu avô. E o envelope que o advogado me entregou naquele dia continha um segredo de 45 anos sobre uma corrida secreta, uma identidade roubada e um amor tão silencioso que eu nunca soube que existia. Durante toda a minha infância, meus pais me alertaram para ficar longe de Walter Hartley. Disseram que ele era obcecado, instável e um perigo para nossa família. Mas quando ele morreu sozinho, eu fui a única pessoa que veio se despedir. E foi aí que descobri a verdade sobre a cerca, os processos judiciais e o homem que passou 4 décadas me protegendo à distância. Antes de contar o que aconteceu em seguida, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente se identificar com esta história. E se você estiver assistindo de algum lugar do mundo agora, deixe um comentário com sua localização e o horário. Gostaria muito de saber que não estou sozinho nessa. Esta é a história do avô que eu nunca soube que tinha, e do pai que eu gostaria de nunca ter conhecido. A cerca foi erguida no verão em que completei 5 anos. Lembro-me de estar no quintal, de mãos dadas com minha mãe, observando 2 homens de botas de trabalho fincarem postes no chão. Meu pai ficou ao lado deles com os braços cruzados, apontando de vez em quando, com a voz baixa e firme. Sem lacunas, ele repetia. Estou te pagando a mais. Certifique-se de que não haja lacunas. A cerca tinha 3 metros de altura e era feita de tábuas maciças de carvalho com acabamento em tom de nogueira escura. Ela se estendia por toda a extensão da nossa propriedade, separando nossa casa da casa ao lado. Perguntei à minha mãe por que precisávamos daquilo, e ela se ajoelhou, colocou meu cabelo atrás da orelha e disse, para nos manter seguras, querida. Protegido de quê? Ela não respondeu. Ela simplesmente se levantou e voltou para dentro. Durante 2 anos, aquela cerca fez exatamente o que meu pai queria. Isso bloqueava a visão. Isso bloqueou o som. Isso bloqueou qualquer possibilidade de contato com o homem que morava do outro lado. Mas a madeira encolhe. Quando eu tinha 8 anos, uma pequena fresta se abriu perto do canto dos fundos do nosso quintal. Apenas uma lasca, não mais larga que meu polegar, mas suficiente para enxergar através dela se eu encostasse meu rosto bem perto. Não sei o que me fez olhar da primeira vez, curiosidade, talvez, ou solidão. Mas eu me agachei, coloquei o olho na fresta e o vi. Um velho sentado numa cadeira de balanço de madeira na varanda de sua casa. Ele não estava fazendo nada ameaçador. Ele estava simplesmente sentado ali, com as mãos cruzadas no colo, olhando em direção à nossa casa. E quando ele me viu, tenho certeza que viu, porque ficou muito imóvel, ele não acenou. Ele não gritou. Ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno e triste que eu não entendi. Recuei e corri para dentro, com o coração acelerado por razões que não conseguia explicar. Meus pais nunca usaram o nome dele. Era sempre aquele homem ou ao vizinho ou, mais frequentemente, nada, apenas silêncio e cortinas fechadas. Fique longe do muro dos fundos, meu pai dizia no café da manhã, com a voz calma, mas definitiva, como sempre dizia tudo. Não se aproxime. Não olhe por cima. Entendeu? Assenti com a cabeça. Eu sempre assentia com a cabeça. Minha mãe era mais sutil. Ela fechava as persianas sempre que passava pelas janelas que davam para a casa dele. Ela me mandava entrar se eu passasse muito tempo no quintal. Certa vez, quando eu tinha 10 anos, perguntei a ela por que não podíamos simplesmente conversar com ele, porque tínhamos que fingir que ele não existia. Ela pousou o prato que estava secando e olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, algo entre medo e fúria. Porque algumas pessoas não merecem explicações, Ana. Algumas pessoas simplesmente estão erradas. E seu pai e eu a protegemos desse homem desde o dia em que você nasceu. O mínimo que você pode fazer é confiar em nós. Nunca mais perguntei. Mas eu reparei em algumas coisas. O jeito como o maxilar do meu pai se contraía sempre que uma porta de carro batia na casa ao lado. O jeito como minha mãe observava da janela da cozinha, com os braços cruzados e a boca contraída numa linha fina.
O fato de nunca convidarem os vizinhos do outro lado da rua para seus jantares, embora os Prices morassem do outro lado da rua desde que me lembro. Aprendi desde cedo que perguntas sobre Walter Hartley não eram bem-vindas em nossa casa. O silêncio era o preço da paz, e eu pagava ano após ano porque não conhecia outra maneira de ser uma boa filha. Mas a abertura na cerca permaneceu, e ele também. Os processos judiciais começaram quando eu tinha 12 anos. No início, eu não entendia o que estava acontecendo, apenas que meu pai passava muito tempo ao telefone com alguém chamado Harrison Cole, e que toda vez que desligava, batia com a mão no balcão da cozinha e resmungava algo sobre aquele velho teimoso. O primeiro processo judicial foi sobre folhas. Todo outono, o carvalho de Walter deixava cair folhas no nosso quintal, e meu pai dizia que era um incômodo, um risco à saúde, um ato deliberado de assédio. Ele levou o caso ao Tribunal de Pequenas Causas. O juiz rejeitou o caso em menos de 10 minutos. O segundo processo judicial ocorreu um ano depois. Meu pai acusou Walter de vigilância, de ficar parado em suas janelas olhando para as nossas. Ele não tinha fotografias, nem provas, apenas a sua própria insistência de que aquilo estava acontecendo. Esse caso também foi arquivado. O terceiro processo foi o pior. Eu tinha 16 anos, idade suficiente para entender o que eram ordens de restrição, idade suficiente para ficar sentada no corredor do tribunal enquanto meu pai tentava convencer um juiz de que Walter Hartley representava uma ameaça para nossa família. Ele pediu ao tribunal que obrigasse Walter a se mudar, a deixar a casa onde morava há mais de uma década. Walter não compareceu a nenhuma das audiências. Em vez disso, enviou seu advogado, um homem quieto, de cabelos grisalhos, vestindo um terno de lã, que falava em tom calmo e ponderado e apresentou contas de serviços públicos, registros de impostos e declarações juramentadas de outros vizinhos que afirmavam que Walter era reservado e não causava problemas. O juiz negou o pedido do meu pai. E quando saímos do tribunal naquele dia, meu pai não falou com ninguém durante o resto da semana. Lembro-me de pensar, mesmo naquela época, que havia algo de estranho em tudo aquilo. Por que meu pai se importava tanto? Por que ele queria tanto que aquele homem fosse embora? Eu não tinha uma resposta, mas me lembrei do nome do advogado de Walter, Harrison Cole. Os presentes começaram a aparecer quando eu tinha 8 anos. A primeira era uma pequena boneca de madeira, esculpida à mão, com um vestido azul pintado e cabelo amarelo. Encontrei-o nos degraus de trás, certa manhã, aninhado num canteiro de trevos. Sem bilhete, sem nome, apenas a boneca, macia e quente em minhas mãos. Levei para dentro e perguntei à minha mãe de onde tinha vindo. Ela olhou de relance, franziu a testa e disse, talvez uma das vizinhas, provavelmente a senhora Price. Mas eu sabia que não era da senhora Price. Ela não esculpia madeira. Além disso, a boneca tinha sido colocada na nossa escada, e não deixada na varanda da frente, onde os convidados costumam deixar coisas. Ao longo dos anos, outros presentes se seguiram. Uma edição ilustrada de O Jardim Secreto, que eu tinha quando tinha 10 anos. Um conjunto de lápis Prismacolor, 72 cores, quando eu tinha 12 anos. Um marcador de livros de prata com uma citação do livro A Mulherzinha Zangravada, que eu tinha usado quando tinha 14 anos. Elas apareceram nos dias em que eu mais precisei delas, depois que tirei uma nota baixa em matemática, depois que briguei com minha mãe, depois que minha melhor amiga se mudou e eu passei uma semana chorando no meu quarto. Nunca contei aos meus pais sobre os últimos. Eu as escondi em uma caixa de sapatos debaixo da minha cama, empilhadas entre diários antigos e trabalhos escolares esquecidos, porque, embora eu não soubesse quem as estava deixando, eu sabia que meu pai as confiscaria se descobrisse. Ele diria que era inapropriado, suspeito, prova de que alguém estava me observando. E talvez alguém estivesse. Mas o último presente foi diferente. Chegou no meu aniversário de 18 anos, uma pequena moldura de madeira com entalhes intrincados nas bordas. A moldura estava vazia, mas na parte inferior, gravadas na madeira com uma caligrafia cuidadosa, estavam 4 palavras, para Ana, com amor. Foi aí que eu percebi que os presentes não eram da senhora Price. Eram dele. Parti para a faculdade na semana seguinte ao meu aniversário de 18 anos. Penn State me deu uma sensação de liberdade. Estudei educação infantil, fiz amigos que não conheciam meus pais e construí uma vida onde não precisava andar na ponta dos pés em meio ao silêncio. Voltei para casa para o dia de ação de graças e o Natal, mas cada visita pareceu mais curta e mais fria.
Minha mãe sempre fazia comentários sobre meu peso, minhas roupas, minhas escolhas. Meu pai se sentava em sua poltrona de couro e fazia perguntas incisivas sobre minhas notas, minhas finanças e meu futuro. Me formei, consegui um emprego de professora em uma pré-escola em Pittsburgh e me mudei para um pequeno apartamento com móveis da IKEA e paredes que eu podia pintar da cor que quisesse. Eu visitava meus pais talvez 2 vezes por ano, o suficiente para evitar confrontos. Mas um fim de semana, quando eu tinha 27 anos, voltei de carro para entregar umas caixas velhas que minha mãe tinha pedido. Estacionei na entrada da garagem, carreguei as caixas para dentro e fui até o quintal para ver se o antigo balanço ainda estava lá. Não era, mas a cerca era e o vão também. Não sei por que olhei aquilo de novo. Talvez porque eu agora era adulto e as regras antigas não pareciam mais importar. Ou talvez porque eu nunca tenha parado de me perguntar. Eu me ajoelhei, pressionei meu rosto contra a madeira e olhei através dela. Walter ainda estava lá, mais velho agora, mais magro, com os cabelos completamente brancos. Ele estava sentado na mesma cadeira de balanço, com um cobertor sobre o colo, olhando para nossa casa com a mesma expressão triste e paciente que eu me lembrava da infância. Eu queria dizer alguma coisa, gritar, perguntar-lhe por quê. Mas antes que eu pudesse fazer algo, a voz da minha mãe cortou o ar: Ana, entre agora. Recuei, com o coração acelerado. Essa foi a última vez que o vi vivo. A ligação aconteceu numa manhã de terça-feira de outubro. Eu estava na minha sala de aula, preparando tinta para dedos para meus alunos, quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Quase não respondi. Olá? Essa pessoa é Ana Light? Sim. Quem está ligando? Meu nome é Harrison Cole. Sou advogado aqui em Pittsburgh. Estou ligando a respeito do espólio de Walter Hartley. Eu paralisei, com um pote de tinta a meio caminho da mesa. Desculpe, eu disse lentamente. Acho que você ligou para o número errado. Eu não conhecia Walter Hartley. Houve uma pausa. Então, em voz mais baixa, Harrison disse: ele te conhecia. Sentei-me numa das cadeirinhas da sala de aula, com as pernas bambas. O Sr. Hartley faleceu há 3 dias, continuou Harrison. Ele deixou instruções em seu testamento para que você fosse contatado. Você está listado como beneficiário e ele pediu que comparecesse ao funeral. Será nesta sexta-feira, às 14 horas. Posso lhe enviar os detalhes, se desejar. Não entendo, eu disse. Como ele sabia meu número de telefone? Não tenho uma resposta para isso, Sra. Light, mas tenho uma carta que ele escreveu. Ele pediu que eu a entregasse pessoalmente à senhora. Se a senhora estiver disposta a se encontrar comigo, acho que valeria a pena. Fiquei olhando para as tintas para dedo, para as cadeirinhas minúsculas, para o mural coberto de maçãs de papel colorido. Está bem, eu disse finalmente. Estarei lá. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo. Eu não contei para meus pais. Não contei a ninguém. Na sexta-feira à tarde, entrei no meu carro e dirigi até a funerária que Harrison havia indicado, um prédio pequeno e simples na periferia da cidade, o tipo de lugar que realizava cerimônias fúnebres para pessoas de quem ninguém se lembrava. E entrei para me despedir de um homem que eu nunca tinha realmente conhecido. A capela estava vazia. Sem flores, sem fotografias, sem enlutados nos bancos da igreja, apenas um caixão de carvalho simples na frente da sala, fechado, com um único lírio branco repousando sobre ele. Fiquei parada na porta, com a bolsa apertada contra o peito, e senti algo se abrir dentro de mim. Um homem de terno cinza escuro aproximou-se pelo corredor lateral. Ele tinha por volta de 55 anos, cabelos grisalhos e olhos bondosos por trás de óculos de aro de metal. Sra. Light? Assenti com a cabeça. Eu sou Harrison Cole. Ele estendeu a mão e eu a apertei. Seu aperto era firme e acolhedor. Obrigado por terem vindo. Sei que isto deve ser confuso. Onde está todo mundo? Perguntei, minha voz quase num sussurro. A expressão de Harrison suavizou-se, revelando algo como tristeza. Não havia mais ninguém. Walter não tinha outros familiares, nem amigos próximos. Ele era reservado. Olhei por cima do ombro dele para o caixão. Então por que estou aqui? Porque você era importante para ele, disse Harrison simplesmente.
Mais do que você imagina. O atendimento foi breve. Um pastor que eu não reconheci leu uma oração genérica. Não houve elogio fúnebre, nem música, apenas 10 minutos de silêncio e leitura das escrituras, e então tudo acabou. Enquanto o agente funerário começava a levar o caixão para os fundos, Harrison tocou meu cotovelo delicadamente. Há algo que preciso lhe entregar, disse ele. Walter deixou instruções explícitas. Ele queria que você tivesse isso antes de qualquer outra coisa. Ele abriu a pasta e tirou de lá um envelope grosso de papel pardo, daqueles com fecho de metal. Meu nome estava escrito na frente com uma caligrafia trêmula, Anna Light. Ele pediu que você lesse sozinho, disse Harrison em voz baixa. Mas quando você estiver pronto, eu explico tudo. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Lá dentro, eu podia sentir papéis, uma carta, algo mais, e toda a minha vida estava prestes a mudar. Não abri o envelope imediatamente. Sentei-me no meu carro no estacionamento da funerária, com o envelope no colo, encarando meu nome escrito naquela caligrafia trêmula. Minhas mãos estavam tremendo demais. Minha mente estava muito agitada. Finalmente, desabotoei o fecho. Dentro havia 3 coisas. A primeira era uma fotocópia de um testamento digitado, oficial. Dei uma olhada rápida, sem entender a maior parte da linguagem jurídica, mas meu nome aparecia repetidamente, para Ana, legar, patrimônio, beneficiária. A segunda era uma fotografia. A imagem mostrava um jovem, talvez com 22 ou 23 anos, em pé ao lado de um Honda Civic antigo. Ele vestia uma camisa branca de botões e calça jeans, com o cabelo escuro e bem penteado. Ele estava sorrindo, confiante, tranquilo, o tipo de sorriso que pertencia a alguém que pensava que o mundo lhe pertencia. Fiquei olhando fixamente para o rosto na foto. Parecia com meu pai. Não exatamente, os traços eram mais suaves, mais jovens, menos severos, mas a semelhança era inegável. O mesmo maxilar definido, os mesmos olhos profundos, a mesma ligeira covinha no queixo. Meu estômago embrulhou. O terceiro item era uma carta, escrita à mão em papel pautado e cuidadosamente dobrada. Desdobrei o livro com as mãos trêmulas e comecei a ler. Querida Ana. Meu nome é Walter Artley e eu sou seu avô. O nome verdadeiro do seu pai é Richard Artley. Há 45 anos, ele cometeu um erro terrível. E desde então, tenho passado todos os dias tentando protegê-lo da verdade que ele não conseguia encarar. Existe um processo. Harrison o possui. Espero que, ao ler isto, você entenda por que fiz o que fiz, por que fiquei, por que observei, por que não pude ir embora, mesmo quando seu pai queria que eu fosse embora. Sinto muito por não ter podido te contar antes. Sinto muito por só ter podido te amar à distância. Por favor, me perdoe. A carta estava assinada com a mesma caligrafia trêmula, Walter. Eu li 3 vezes e depois comecei a chorar. Fiquei sentada naquele estacionamento por 20 minutos, lendo e relendo a carta, tentando entender palavras que não se encaixavam na realidade que eu conhecia desde sempre. O nome verdadeiro do seu pai é Richard Artley. Mas o nome do meu pai era Richard Light. Sempre fora Richard Light. Eu tinha visto sua carteira de motorista, seus cartões de visita e seus documentos fiscais. Eu nunca tinha questionado isso. Há 45 anos, ele cometeu um erro terrível. Que erro! Desde então, tenho passado todos os dias tentando protegê-lo da verdade que ele não conseguia encarar. Me proteger de quê? A carta não dizia nada. Apenas insinuou. Abriu apenas uma porta e me deixou parada na soleira, com tanto medo que não conseguia atravessá-la. Peguei meu celular e liguei para Harrison. Ele atendeu ao segundo toque. Senhorita Light? Que erro? Perguntei, com a voz embargada. O que meu pai fez? Houve uma longa pausa. Então Harrison disse, acho que você deveria vir ao meu escritório. Há coisas que preciso lhe mostrar, documentos, registros. Não é algo que eu possa explicar por telefone. Diga-me agora, Sr. Cole, por favor. Eu estava chorando de novo, minha voz embargada. Simplesmente me diga. Harrison expirou lentamente. Seu pai esteve envolvido em um atropelamento com fuga em 1980. Uma jovem morreu. O nome dela era Dorothy Smith.
Ela tinha 19 anos. Seu pai estava dirigindo o carro e, de repente, desapareceu. O mundo se inclinou. Walter passou anos procurando por ele, continuou Harrison, com voz suave, porém firme. Quando finalmente o encontrou, quando soube que Richard havia mudado de nome, começado uma nova vida e tido uma filha, ele fez uma escolha. Ele se mudou para a casa ao lado, não para puni-lo, não para expô-lo, mas para ficar perto de você, para garantir que você estivesse segura, para amá-la da única maneira que ele podia. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia respirar. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali sentado e deixar a verdade me enterrar. Naquela noite, dirigi até a casa dos meus pais. Não liguei antes. Eu não planejei o que ia dizer. Eu apenas dirigi, com a carta apertada na mão, a visão turva pelas lágrimas e pela raiva. Quando entrei na garagem, as luzes estavam acesas. O carro do meu pai estava estacionado na garagem. Tudo parecia normal, imaculado, perfeito. Caminhei até a porta da frente e bati com força. Minha mãe respondeu, surpresa. Ana, o que você está? Onde está o papai? Ela piscou. Ele está no escritório. O que há de errado? Empurrei-a para o lado e segui pelo corredor. Meu pai estava sentado à sua mesa, com os óculos de leitura no nariz e um copo de uísque ao lado do computador. Ele olhou para cima quando eu entrei. Ana, isso é inesperado. Por que você me disse que seus pais estavam mortos? Perguntei, com a voz trêmula. Ele ficou completamente imóvel. O que você está falando? Walter Hartley, eu disse, mostrando a carta. Ele morreu na semana passada. Eu fui ao funeral dele, e o advogado dele me entregou isto. A expressão do meu pai não mudou, mas algo brilhou em seus olhos, algo frio e cortante. Aquele homem encheu sua cabeça de mentiras. Então me diga a verdade. Não há nada a contar. Ele diz que é meu avô. Ele diz que seu nome verdadeiro é Richard Hartley. Ele diz. Suficiente. Meu pai estava de pé, sua voz como uma lâmina. Aquele homem era obcecado por essa família. Nós te protegemos dele por 28 anos, e agora você vai acreditar nele em vez dos seus próprios pais? Minha mãe apareceu na porta, pálida. Richard. Não se meta nisso, Patrícia. Dei um passo à frente e coloquei a carta sobre a mesa dele. Leia. Ele não fez isso. Ele pegou o papel, deu uma olhada na primeira linha e o jogou na lareira. O papel fez sucesso instantaneamente. As chamas lambiam as bordas, reduzindo as palavras de Walter a cinzas. Esta conversa terminou, disse meu pai. Eu o encarei e depois fui embora. O escritório de Harrison ficava em um prédio antigo de tijolos no centro da cidade, daqueles com pisos de madeira rangentes e portas de vidro fosco. Seu nome estava pintado em letras douradas, Harrison Cole, advogado. Subi a escada estreita até o segundo andar e bati na porta. Entre. O escritório era pequeno, mas organizado, prateleiras repletas de livros jurídicos, uma mesa coberta de arquivos e uma cafeteira no canto. Harrison se levantou quando entrei e apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Obrigado por terem vindo, disse ele. Sentei-me, com a bolsa no colo e as mãos cerradas. Meu pai queimou a carta. Harrison assentiu lentamente. Achei que ele pudesse fazer isso. Por isso fiz cópias. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta fina de papel pardo. Ele colocou o objeto sobre a mesa entre nós. Este é o processo, disse ele. Estado da Pensilvânia contra motorista desconhecido, 12 de junho de 1980. Abri com as mãos trêmulas. A primeira página era um boletim de ocorrência policial. Analisei os detalhes: hora, local, nome da vítima, Dorothy Smith, 19 anos, estudante da Universidade Carnegie Mellon, declarada morta no local. Causa da morte: traumatismo contuso, atropelamento com fuga. Veículo: possivelmente um Honda Civic, modelo do final da década de 1970, cor escura. O motorista fugiu do local. Virei a página. Havia fotografias, granuladas em preto e branco, um trecho de estrada, marcas de pneus, um corpo coberto com um lençol. Minhas mãos tremiam.
O carro estava registrado em nome de Richard Hartley, disse Harrison em voz baixa. Filho de Walter. Seu pai. Mas quando a polícia localizou a placa do veículo, Richard já havia desaparecido. Novo nome, novo número de segurança social. Ele desapareceu. Como Walter o encontrou? Levou anos. Ele contratou investigadores particulares. Ele seguiu rastros de papel, registros de impostos, certidões de casamento, certidões de nascimento. Quando ele finalmente encontrou Richard, você tinha 3 anos de idade, e Richard estava vivendo sob o nome de Richard Light. Fechei os olhos. 6 meses depois, Walter se mudou para a casa ao lado, continuou Harrison. Não para punir, não para ameaçar, mas para zelar por você, para estar perto da neta que ele não podia reivindicar. Abri os olhos e olhei para Harrison. Por que ele não foi à polícia? Porque ele te amava, disse Harrison simplesmente. E ele sabia o que aconteceria se seu pai fosse para a prisão. Preciso fazer uma pausa aqui por um momento, porque é aqui que tudo na minha vida se divide em antes e depois. Se você já descobriu um segredo de família que te fez questionar tudo, sua infância, seus pais, sua própria identidade, por favor, deixe um comentário. Eu li todos eles. E se esta história lhe parece familiar, por favor, curta e inscreva-se. Isso ajuda mais do que você imagina. Deixe-me contar o que descobri em seguida. Naquela tarde, Harrison me levou de carro até a casa de Evelyn Price. Ela morava do outro lado da rua da casa dos meus pais, num pequeno bangalô amarelo com um jardim cheio de rosas. Eu a tinha visto 1000 vezes enquanto crescia, acenando da varanda, regando suas flores, passeando com seu velho Beagle, mas nunca tinha realmente conversado com ela. Ela abriu a porta antes mesmo de batermos, como se estivesse esperando. Ana, disse ela suavemente. Fiquei me perguntando quando você chegaria. Ela nos conduziu a uma sala de estar que cheirava a Charlotte Grey e lavanda. Estávamos sentadas num sofá florido enquanto ela servia chá de um bule de porcelana, com as mãos firmes apesar da idade. Você sabia, eu disse. Eu sabia, confirmou Evelyn. Ela pousou o bule de chá e olhou para mim com olhos que já tinham visto demais e permanecido em silêncio por tempo demais. Eu sei disso há 45 anos. Por que você não disse nada? Ela cruzou as mãos no colo. Porque Walter me pediu para não fazer isso. Ela me contou o que tinha visto naquela noite, 12 de junho de 1980. Ela tinha ficado acordada até tarde, não conseguia dormir, sentada junto à janela do quarto com uma xícara de chá. Às 2 horas da manhã, ela viu um carro entrar na garagem da família Hartley, um Honda Civic escuro com o para-choque dianteiro amassado e um farol trincado. Richard saiu cambaleando, jovem e aterrorizado. Walter tinha saído de casa vestindo apenas seu roupão. Eles discutiram no gramado. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver Richard gesticulando descontroladamente, enquanto Walter segurava os ombros do filho. Pela manhã, o carro havia desaparecido. Eu queria chamar a polícia, disse Evelyn, com a voz embargada. Mas Walter veio à minha porta naquela tarde e implorou que eu não o fizesse. Ele disse que resolveria o problema. Ele disse que seu filho se entregaria. Eu acreditei nele. Ela olhou para sua xícara de chá. Eu não sabia que Richard tinha fugido até anos depois, quando Walter se mudou para a casa ao lado da sua família. Foi aí que eu entendi que Walter não estava mais protegendo seu filho. Ele estava te protegendo. De volta ao escritório de Harrison, ele leu o testamento em voz alta. Foi breve, formal, mas cada palavra parecia uma mão que atravessava os anos. Eu, Walter James Hartley, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, deixo em testamento o seguinte. A minha neta, Ana Marie Light, nascida Ana Marie Hartley, deixo minha casa e tudo o que nela se encontra. Deixo para ela minhas economias, $15.000, com o pedido de que as use para honrar a memória de Dorothy Smith, cuja vida foi roubada e cuja família nunca obteve justiça. Deixo para ela minhas fotografias, minhas cartas e meu amor, coisas que eu só poderia dar à distância. E deixo-lhe a verdade, que deveria ter-lhe revelado há muito tempo. A voz de Harrison era firme, mas eu conseguia ver a tristeza em seu rosto. Há mais, disse-lhe em voz baixa, e me entregou uma segunda carta, escrita à mão, exatamente como a primeira. Eu o desdobrei. Ana?
Eu falhei com meu filho. Eu o criei, o amei e tentei ensiná-lo a distinguir o certo do errado. Mas quando mais importava, ele fugiu. E eu não o impedi. Falhei com Dorothy Smith. Eu falhei com a família dela. Falhei com todos que mereciam a verdade. Mas eu não vou te decepcionar. Você é a melhor coisa que Richard já fez, mesmo que ele não mereça o crédito. Você é gentil. Você é corajoso, Você é tudo o que eu desejava que meu filho tivesse sido. Diga a verdade, Ana. Não por vingança, não para punir, mas porque Dorothy Smith merece ser lembrada. Porque o silêncio é uma forma de violência. E porque você merece viver na luz, não na sombra das mentiras de outra pessoa. Sinto muito por não ter conseguido ser o avô que você precisava. Mas espero que, de alguma forma, eu tenha sido o avô que você merecia. Com todo o meu amor. Walter. Dobrei a carta com cuidado e a segurei contra o peito. E tomei uma decisão. Meu pai ligou na manhã seguinte. Eu estava no meu apartamento, sentada à mesa da cozinha com o testamento e as cartas espalhados à minha frente. Quando vi o nome dele na tela do meu celular, quase não atendi. Mas eu fiz. Ana. Sua voz era calma, calma demais. Precisamos conversar. Acho que não. Escute com atenção, disse ele, e o tom de sua voz baixou. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que aquele homem lhe disse. Mas se você insistir nisso, destruirá nossa família. Sua mãe nunca vai te perdoar. A comunidade se voltará contra você. Você vai perder tudo. Já perdi tudo, disse baixinho. Não, você não fez isso. Mas você vai conseguir. Ele fez uma pausa. Pense no que você está fazendo, Ana. Você está escolhendo um homem morto, um homem que você nem conhecia, em vez de seus pais vivos, em vez de sua família, em vez de tudo que construímos. Você construiu isso sobre uma mentira. Eu o construí para sobreviver. Sua voz falhou, por um instante, e eu ouvi algo por baixo da raiva, algo cru e desesperado. Eu tinha 23 anos. Cometi um erro. Entrei em pânico e passei 45 anos tentando conviver com isso. Você não tem ideia do que é isso. Você tem razão, eu disse. Eu não tenho. Porque eu teria dito a verdade. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz gélida, ele disse: se você tornar isso público, vou garantir que você se arrependa. Vou contratar advogados. Vou contestar o testamento. Vou tornar sua vida um inferno. Você me entende? Fechei os olhos. Adeus, pai. Eu desliguei. 2 minutos depois, minha mãe enviou uma mensagem. Você está destruindo seu pai por causa de um homem que não passou de um covarde. Espero que você consiga conviver com isso. Desliguei meu celular e liguei para Harrison. Durante 3 dias, não saí do meu apartamento. Sentei-me no sofá, encarando o testamento, as cartas, as fotografias. Li o nome de Dorothy Smith repetidas vezes até que ele deixou de parecer o de uma estranha e passou a ser o de alguém a quem eu devia algo. Uma garota de apenas 19 anos, que nunca teve a chance de ser outra coisa. Mas a dúvida começou a surgir. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça. Você está destruindo sua família. A comunidade se voltará contra você. Você vai perder tudo. E se ele estivesse certo? E se eu estivesse apenas sendo vingativo? E se eu estivesse usando a morte de Walter como desculpa para punir meus pais por uma infância da qual eu não conseguia me desvencilhar? Liguei para minha melhor amiga, Maya. Ela me ouviu enquanto eu chorava e contei tudo a ela. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei. Acho, disse ela lentamente, que você já sabe. E acho que você está com medo, porque fazer a coisa certa vai lhe custar caro. Mas Ana, às vezes o preço do silêncio é mais alto. Desliguei o telefone e fiquei sentada no silêncio do meu apartamento. Pensei no meu pai, no homem que ele tinha sido quando eu era pequena, antes de eu entender o que significava o silêncio. Eu pensava na minha mãe, que o escolheu em vez da verdade todos os dias.
E pensei em Walter, sentado naquela cadeira de balanço por 40 anos, me vendo crescer através de uma fresta na cerca, me amando do único jeito que ele sabia. Peguei a fotografia, aquela do meu pai quando jovem, sorrindo como se o mundo lhe devesse algo. E pensei em Dorothy Smith, de 19 anos, que nunca mais teve a chance de sorrir daquele jeito. Eu me levantei. Liguei para Harrison. Quero tornar tudo público, eu disse. Antes de me encontrar com Harrison, voltei de carro para a casa dos meus pais pela última vez. Não para vê-los, apenas para ver a cerca. Estacionei na rua e caminhei até a parte de trás da propriedade. A cerca ainda estava lá, mais velha agora, mais acinzentada, com algumas tábuas empenadas e rachadas, mas ainda se erguia com 3 metros de altura, bloqueando tudo. Eu me ajoelhei no canto onde costumava haver a abertura. Ainda estava lá, agora mais largo, a madeira estava tão apodrecida que eu conseguia ver através dela sem precisar encostar o rosto. Eu examinei. A casa de Walter estava vazia. A cadeira de balanço havia sumido. A varanda estava vazia. Mas eu ainda conseguia imaginá-lo ali, paciente, quieto, esperando. E eu me lembrei. Lembrei-me de quando tinha 8 anos e encontrei a boneca de madeira. Com 10 anos de idade, encontrou o livro. 12 e encontrando os lápis. Lembrei-me de cada presente, de cada gesto discreto, de cada momento em que me senti vista por alguém que eu não deveria notar. Ele esteve presente em toda a minha vida, observando, protegendo e amando-me da única maneira que sabia. Levantei-me e caminhei até a frente da casa de Walter. Harrison me deu a chave. Por dentro, a casa era pequena e simples, um único quarto, uma cozinha com eletrodomésticos ultrapassados, uma sala de estar com um sofá gasto e uma estante cheia de manuais de marcenaria. E na lareira, uma caixa. Eu abri. Lá dentro havia fotografias, dezenas delas. Fotos minhas, tiradas à distância, brincando no quintal, lendo na varanda, caminhando até o ônibus escolar. Cada imagem estava legendada com a caligrafia trêmula de Walter. Ana, 8 anos, primeiro dia da 3ª série. Ana, de 12 anos, lendo no jardim. Ana, 16 anos, dia da formatura. Ele não estava espionando. Ele estava se lembrando. Sentei-me no chão e chorei até não aguentar mais. E então liguei para Harrison. Vamos fazer isso. Harrison e eu nos encontramos em seu escritório na manhã seguinte. Ele serviu o café em 2 canecas diferentes e colocou uma na minha frente. Tem certeza disso? Tenho certeza. Ele assentiu com a cabeça. Então, aqui está o que eu recomendo. Realizamos uma conferência de imprensa, pequena e local. Convidamos o Pittsburgh Post Gazette, e talvez mais 1 ou 2 outros veículos de comunicação. Apresentamos o testamento, o processo e o depoimento de Evelyn. Deixamos que os fatos falem por si mesmos. Será que vão reabrir a investigação? Não sei, disse Harrison. Honestamente, já se passaram 45 anos. As evidências são escassas, mas o prazo de prescrição para homicídio culposo no trânsito na Pensilvânia ainda está em vigor. Se a polícia acreditar que há provas suficientes para prosseguir com a investigação, ela o fará. Envolvi as minhas mãos na caneca. E se meu pai tentar impedir? Ele pode tentar. Ele pode ameaçar com medidas legais, mas não o estamos acusando diretamente de nada. Estamos simplesmente apresentando registros públicos e exigindo prestação de contas. Isso é liberdade de expressão. Assenti com a cabeça lentamente. Há algo mais, disse Harrison. Ele tirou uma pasta da sua mesa. Tenho tentado localizar a família de Dorothy Smith. Ela era órfã, sem pais, sem irmãos, mas eu encontrei um tio. Irmão do pai dela. Ele tem 78 anos agora e mora em Ohio. Entrei em contato. Ele disse que estaria disposto a conversar com você, se você quiser. Senti um nó na garganta. Eu quero. Harrison deslizou um pedaço de papel pela mesa, um nome, um endereço, um número de telefone. Realizaremos a conferência de imprensa neste sábado. Ele disse que seria às 14 horas na Biblioteca Carnegie. É um espaço público, um terreno neutro. Vou entrar em contato com a repórter que conheço, Sarah Watkins. Ela é imparcial.
Ela fará uma cobertura precisa. Respirei fundo. Ok. Seus pais saberão até sexta-feira, avisou Harrison. A notícia vai se espalhar. Você está preparado para isso? Pensei nas fotografias na casa de Walter. Sim, eu disse. Estou pronto. A notícia vazou na quinta-feira. Não sei como meu pai descobriu. Talvez ele tivesse um amigo no tribunal. Talvez ele estivesse observando os movimentos de Harrison. Talvez tenha sido apenas instinto, mas ele sabia. Meu telefone tocou às 7 da manhã. Você vai mesmo fazer isso? Sua voz era monótona, desprovida de raiva, simplesmente exausta. Sim. Você vai se arrepender, Ana. Talvez, mas pelo menos poderei me olhar no espelho. Ele não respondeu de imediato. Então, em voz baixa, disse: Você não entende o que está tirando de mim. Entendo exatamente o que estou tomando. A mesma coisa que você tomou de Dorothy Smith. Ele desligou. 1 hora depois, minha mãe ligou. Eu não atendi. Ela deixou um recado na caixa postal. Ana, por favor, não faça isso. Seu pai cometeu um erro há muito tempo, mas ele é um bom homem. Ele tem sido um bom pai para você. Isso não significa nada? Lealdade não significa nada para você? Aquele homem, Walter, não era da família. Era um estranho que não conseguia se desapegar. E agora você está deixando que ele nos destrua mesmo depois de morto. Eu imploro. Não faça isso. A voz dela embargou no final. Apaguei a mensagem. Naquela tarde, Harrison ligou. O advogado do seu pai entrou em contato. Eles estão ameaçando entrar com uma liminar para impedir a coletiva de imprensa. Não vai funcionar. Não há fundamento legal, mas eles estão tentando. Deixe que eles tentem, Ana. A voz de Harrison era gentil. Você está bem? Olhei ao redor do meu apartamento, para os móveis da IKEA, a louça de segunda mão, a vida que construí longe dos meus pais. Sim, eu disse. Na sexta noite, não consegui dormir. Sentei-me à mesa da cozinha e escrevi o que ia dizer. Não um discurso, apenas a verdade. Simples, clara, inegável. Foi nesse momento que percebi que não havia mais volta. Se você já teve que escolher entre manter a paz e dizer a verdade, mesmo que isso lhe custasse tudo, quero ouvir sua história. Deixe um comentário abaixo. E se você ainda está comigo, clique no botão de inscrição. Você está prestes a ver o que aconteceu quando deixei de ser a filha quieta e me tornei a mulher que meu avô acreditava que eu poderia ser. Eis o que aconteceu em seguida. Passei a noite de sexta-feira na casa do Walter. De alguma forma, pareceu certo. Dormir na casa que deveria ter feito parte da minha vida desde sempre. Deitei-me em sua cama, uma estrutura simples de madeira, um colchão fino, lençóis com um leve cheiro de cedro, e fiquei olhando para o teto. Eu pensava nele deitado ali noite após noite, ano após ano, sabendo que seu filho estava do outro lado da cerca, sabendo que sua neta estava crescendo sem ele. Fiquei pensando se ele havia se sentido sozinho. Eu sabia que sim. De manhã, tomei banho e me vesti com as roupas mais simples que tinha. Uma blusa branca, calças azul marinho e sapatos baixos. Eu não queria parecer elegante ou arrumada. Eu só queria parecer autêntica. Comi torradas na mesa da cozinha de Walter e tomei café numa caneca lascada. Li o testamento mais uma vez. Observei o nome de Dorothy Smith no relatório policial e memorizei os detalhes. 19 anos, formada em Carnegie Mellon, órfã, enterrada em um cemitério municipal com uma pequena lápide de granito e sem ninguém para visitá-la. Dobrei os papéis com cuidado e os coloquei em uma pasta de couro que Harrison havia me dado. Às 13h30, tranquei a porta da casa de Walter, agora minha casa, e dirigi até a biblioteca Carnegie. O prédio era antigo e bonito, com paredes de tijolos vermelhos e altas colunas brancas. Eu tinha estado lá centenas de vezes quando criança, pegando livros emprestados, participando de contações de histórias. Agora eu estava entrando para contar uma história que ninguém queria ouvir. Harrison estava esperando no saguão. Evelyn Price também estava lá, vestida com um cardigan lilás, com as mãos cruzadas sobre a bolsa. Pronto?
Perguntou Harrison. Assenti com a cabeça. Caminhamos pelo corredor até a sala comunitária e eu entrei no resto da minha vida. A sala comunitária era pequena, talvez com 30 cadeiras dispostas em fileiras, uma mesa na frente com um microfone e um pódio ao lado. Cerca de 20 pessoas já estavam sentadas. Algumas eu reconheci, vizinhos da rua dos meus pais, pessoas que eu via no supermercado, nos correios. Outras eu não conhecia. Uma mulher na primeira fila tinha uma câmera. Um homem ao lado dela segurava um gravador de voz. Sarah Watkins, do Post Gazette. Ela me olhou e acenou com a cabeça. Caminhei até a frente da sala, com o coração batendo tão forte que achei que todos pudessem ouvi-lo. Harrison e Evelyn estavam sentados em cadeiras atrás da mesa. Eu fiquei em pé no pódio e ajustei o microfone. O quarto ficou em silêncio. Observei os rostos, alguns curiosos, outros desconfiados, alguns simplesmente à espera. E vi, na última fila, duas figuras entrarem furtivamente pela porta. Meu pai, minha mãe. Eles não se sentaram. Ficaram de pé, encostados na parede, de braços cruzados, observando. Encarei meu pai. Ele não desviou o olhar. Eu também não. Limpei a garganta e comecei. Meu nome é Anna Light, eu disse, com a voz firme apesar do tremor nas minhas mãos. Tenho 28 anos. Sou professora de pré-escola. E há 3 semanas, fui ao funeral de um homem a quem me disseram para temer a vida toda. Fiz uma pausa. O nome dele era Walter Hartley, e ele era meu avô. Uma onda de sussurros percorreu a sala. Continuei. Estou aqui hoje porque meu avô me deixou um testamento. E nesse testamento, ele me contou uma verdade que havia sido enterrada por 45 anos. Uma verdade sobre um atropelamento com fuga, a morte de uma jovem e uma família que escolheu o silêncio em vez da justiça. Abri a pasta no pódio. Estou aqui para quebrar esse silêncio. Eu não conhecia Walter Hartley, disse, olhando para a sala. Meus pais se certificaram disso. Construíram uma cerca de 3 metros para mantê-lo afastado. Processaram-no 3 vezes. Mas quando Walter morreu e eu me tornei a única pessoa presente em seu funeral, seu advogado me entregou um envelope. Dentro havia um testamento, uma carta e a verdade sobre quem Walter realmente era. Mostrei-lhe a fotografia do meu pai quando era jovem. Este é meu pai, Richard Light. Mas esse nem sempre foi seu nome. Há 45 anos, ele era Richard Hartley, filho de Walter. E em 12 de junho de 1980, ele se envolveu em um acidente de carro que matou uma jovem de 19 anos chamada Dorothy Smith. Os sussurros ficaram mais altos. Vi Sarah Watkins inclinar-se para a frente, sua caneta deslizando rapidamente sobre o bloco de notas. Meu pai fugiu do local, continuei. Ele mudou de nome. Construiu uma nova vida. E Walter, o homem que deveria tê-lo denunciado, o homem que deveria ter exigido justiça, fez uma escolha diferente. Ele escolheu ficar em silêncio, não para proteger meu pai, mas para me proteger. Olhei para meus pais no fundo da sala. A mão da minha mãe estava sobre a boca. Meu pai estava paralisado, com um rosto pálido. Walter se mudou para a casa ao lado quando eu tinha 3 anos, eu disse. Ele passou os 25 anos seguintes me observando crescer através de uma fresta na cerca. Ele me deixou presentes. Guardou fotografias. Ele me amou da única maneira que podia, à distância, porque sabia que se revelasse a verdade, eu perderia meu pai, e ele não podia fazer isso comigo. Fiz uma pausa. Mas eu posso. Dei um passo para o lado e fiz um gesto para Harrison. Ele se levantou, ajeitou os óculos e pegou o testamento. Sua voz era calma, clara e firme. Este é o último testamento de Walter James Hartley, lavrado em 14 de setembro deste ano, 6 semanas antes de seu falecimento. Seu teor é o seguinte. Ele começou, eu, Walter James Hartley, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, por meio deste instrumento, deixo para minha neta, Anna Marie Light, nascida Anna Marie Hartley, minha casa e tudo o que nela se encontra. Deixo-lhe também minhas economias, no valor de $15.000, com o pedido de que as utilize para honrar a memória de Dorothy Smith, cuja vida foi roubada e cuja família jamais obteve justiça.
Alguém na plateia soltou um suspiro discreto. Harrison prosseguiu: deixo-lhe as minhas fotografias, as minhas cartas e o meu amor, coisas que só pude dar à distância, e deixo-lhe a verdade que lhe deveria ter dado há muito tempo. Ele fez uma pausa e então leu a seção final. Ao meu filho, Richard Artley, que agora se chama Richard Light, deixo apenas isto: eu te perdoo, mas o perdão não apaga o que você fez. Espero que um dia você encontre a coragem para encarar isso. Harrison colocou o testamento sobre a mesa. O cômodo ficou em silêncio. Então ele pegou a carta, aquela que Walter havia me escrito, e começou a ler. Eu falei com meu filho, leu Harrison, com a voz embargada pela emoção. Eu o criei, o amei e tentei ensiná-lo a distinguir o certo do errado. Mas quando mais importou, ele fugiu. E eu não o impedi. Falei com Dorothy Smith. Falei com a família dela. Falei com todos que mereciam a verdade. Mas não falharei com você. Vi Evelyn enxugar as lágrimas. Vi Sarah Watkins escrever mais rápido e vi minha mãe se virar e sair do quarto. Meu pai ficou. Voltei ao pódio e abri o processo. Este, eu disse, mostrando a primeira página, é o boletim de ocorrência de 12 de junho de 1980. Ele documenta a morte de Dorothy Smith na rodovia 28. Ela foi atropelada. Testemunhas relataram que se tratava de um Honda Civic escuro, modelo do final da década de 1970. O motorista fugiu do local. Dorothy foi declarada morta no local. Ela tinha 19 anos e não tinha família. O caso ficou sem solução em 1985. Coloquei o relatório sobre a mesa para que Sarah pudesse fotografá-lo. Continuei, mostrando outro documento. Este é o registro de um Honda Civic 1978, azul escuro, registrado em nome de Richard Artley, em um endereço em Pittsburgh. O carro foi vendido para um ferro velho em 1981. Não há registros dele depois disso. Olhei diretamente para meu pai. E isto, eu disse, mostrando uma fotocópia de um pedido de segurança social, é a documentação de Richard Light, um nome que não existia antes de 1981. O maxilar do meu pai se contraiu. Não estou aqui para acusar ninguém, disse com cautela. Não sou promotor. Não sou juiz. Sou apenas alguém que acredita que Dorothy Smith merece ser lembrada, que sua morte merece ser reconhecida e que os responsáveis por ocultar a verdade devem ser responsabilizados. Fechei a pasta. Este caso nunca foi solucionado, mas o prazo de prescrição para homicídio culposo no trânsito na Pensilvânia ainda não expirou. Peço às autoridades que reabram esta investigação e peço a qualquer pessoa que tenha informações, qualquer pessoa que se lembre daquela noite, que se apresente. Fiz uma pausa. Porque o silêncio não é proteção. É cumplicidade. A sala irrompeu em sussurros. Sarah Watkins levantou a mão. Senhora Light, seu pai tem algum comentário? Olhei para ele. Ele não se mexeu. Harrison se levantou. Temos uma testemunha que gostaria de falar. A senhora Evelyn Price mora do outro lado da rua da família Light há 40 anos. Ela era vizinha de Walter Artley em 1980. Senhora Price. Evelyn levantou-se lentamente, alisando o cardigã, e caminhou até o microfone. Sua voz era baixa, mas ouvida. Meu nome é Evelyn Price. Tenho 78 anos e guardo um segredo há 45 anos. Ela olhou para a plateia. Na noite de 12 de junho de 1980, eu não conseguia dormir. Estava sentada perto da janela do meu quarto com uma xícara de chá. Às 2 da manhã, vi um carro entrar na garagem da casa dos Artley. Era um Honda Civic escuro. O para-choque dianteiro estava amassado. O farol estava trincado. Um jovem saiu do veículo. Richard Artley. Ele tinha 23 anos na época. Ela lançou um olhar na direção do meu pai. O pai dele, Walter, saiu. Eles discutiram. Eu não consegui ouvir o que disseram, mas percebi que Richard estava chateado, desesperado. Walter estava tentando acalmá-lo. Na manhã seguinte, o carro havia desaparecido. As mãos de Evelyn tremeram levemente enquanto ela segurava o pódio. Walter veio à minha casa naquela tarde. Ele me pediu para não chamar a polícia.
Disse que Richard se entregaria. Disse que se certificaria de que a justiça fosse feita. Eu acreditei nele. Confiei nele. Sua voz falhou. Disseram-me que ele era perigoso, instável, uma ameaça para nossa família. E eu acreditei neles, porque é isso que as crianças fazem. Respirei fundo. Mas Richard nunca se entregou. Ele desapareceu. E eu só soube o que tinha acontecido anos depois, quando Walter se mudou para a casa ao lado da família. Foi aí que entendi que Walter estava tentando proteger sua neta, Ana. Ele sacrificou tudo para mantê-la segura. Ela olhou para mim, com os olhos marejados. Eu deveria ter falado antes. Me desculpe, Ana. Me desculpe, Dorothy. Ela deu um passo para trás. A sala estava completamente silenciosa. A porta do fundo da sala se abriu com um estrondo. Meu pai caminhou pelo corredor, o rosto tenso de uma fúria contida. Minha mãe havia retornado, vindo atrás dele, o rosto banhado em lágrimas. Isso é calúnia, disse meu pai em voz alta. Você não tem provas, apenas acusações de um homem obcecado pela minha família e de um vizinho que se lembrou erroneamente de algo de 40 anos atrás. Eu não me levantei. Não levantei a voz. Apenas olhei para ele. Então conteste isso, eu disse calmamente. Se for difamação, processe-me. Se Evelyn estiver mentindo, apresente provas. Se o processo for falso, prove. Suas mãos se fecharam em punhos. Tenho sua certidão de nascimento, continuei. Tenho o registro do veículo. Tenho o boletim de ocorrência. Tenho uma testemunha com documentação, datas, horários e detalhes. Ela registrou tudo no dia seguinte ao ocorrido. Se eu estiver errado, mostre-me onde. Sarah Watkins se levantou. Sr. Light, gostaria de fazer uma declaração? Ele olhou para ela, depois para mim, e então para os rostos que o observavam de todos os cantos da sala. Sua boca abriu e fechou. Harrison se levantou, com a voz calma e profissional. Sr. Light, este é um fórum público. Se o senhor tiver provas para contestar essas alegações, encorajo-o a apresentá-las. Caso contrário, peço que permita que a Sra. Light termine. Por um instante, pensei que meu pai fosse gritar, que se lançasse para a frente, que fizesse alguma coisa, qualquer coisa para impedir aquilo. Mas ele não fez nada. Ele ficou ali parado, congelado, como se o peso de 45 anos finalmente o tivesse alcançado. Então ele se virou e saiu. Minha mãe olhou para mim uma última vez, com o rosto expressando uma mistura de tristeza e fúria, e o seguiu. A porta se fechou atrás deles. Alguém na plateia começou a aplaudir, depois outra pessoa, e então a sala inteira. Naquela noite, a história já estava em toda parte. O jornal Pittsburgh Post-Gazette publicou o artigo de Sarah Watkins online às 6 horas. A manchete dizia: professora local expõe acobertamento de atropelamento com fuga ocorrido há 45 anos. Testamento do avô no leito de morte revela segredo de família. O artigo foi completo e imparcial. Citou a mim, Harrison e Evelyn. Incluiu digitalizações do boletim de ocorrência e do registro do veículo. Fez referência ao processo e observou que o prazo de prescrição não havia expirado. À meia-noite, já havia sido compartilhado mais de 2.000 vezes. As emissoras de notícias locais repercutiram o assunto. Apresentadores de rádio discutiram o tema em programas matinais de entrevistas. Pessoas com quem eu não falava há anos me mandaram mensagens perguntando se era verdade, se eu estava bem, se havia algo que elas pudessem fazer. Algumas mensagens foram de apoio. Você é muito corajoso, ah! Tenho orgulho de você. Dorothy Smith merece justiça. Outros não. Como você pôde fazer isso com seu próprio pai? Você está destruindo sua família para chamar atenção. Isso é repugnante. Você deveria ter vergonha. Não respondi a nenhuma delas. Na manhã de segunda-feira, recebi um telefonema do Departamento de Polícia de Pittsburgh. Sra. Light, aqui é o detetive Marcus Hall. Estou ligando a respeito do caso que a senhora apresentou no fim de semana. Analisamos o arquivo e gostaríamos de conversar com a senhora. Estamos reabrindo a investigação sobre a morte de Dorothy Smith. Sentei-me no sofá,
com as mãos tremendo. Obrigada, sussurrei. Precisaremos entrevistar você, Sra. Price, e seu pai. Entraremos em contato em breve. Quando desliguei, liguei para Harrison. Eles vão reabrir, eu disse. Ele não pareceu surpreso, apenas cansado. Ótimo. Que bom, Ana. Sentei-me no silêncio do meu apartamento e pensei em Walter. Esperava que, onde quer que ele estivesse, soubesse. A investigação avançou lentamente. O detetive Hall me entrevistou primeiro. Ele tinha cerca de 50 anos, era paciente e metódico, e escrevia à mão em um caderno. Ele me pediu para explicar tudo para ele: o funeral, o testamento, as cartas, o processo. Seu avô chegou a lhe dizer diretamente que seu pai era o responsável? Perguntou ele. Não, mas ele deixou documentação. Você tem alguma prova física? O carro, as roupas, qualquer coisa daquela noite? Não, apenas os registros. Ele assentiu com a cabeça e anotou algo. Uma semana depois, entrevistaram Evelyn. Ela trouxe seu diário de 1980, um pequeno livro encadernado em couro com sua caligrafia em todas as páginas. Em 13 de junho de 1980, ela escreveu: Vi Rua Hartley voltar para casa tarde da noite passada, às 2h da manhã. O carro estava danificado, para-choque dianteiro e farol. Houve uma discussão com o pai na entrada da garagem. O carro sumiu esta manhã. Algo está errado. O detetive Hall tirou fotografias da entrada. Em seguida, entraram em contato com meu pai. Ele se recusou a falar sem a presença de um advogado. Seu advogado, um homem de terno caro de um escritório no centro da cidade, divulgou um comunicado. O Sr. Light nega categoricamente qualquer envolvimento no incidente descrito. Ele não fará comentários neste momento e não participará de mais entrevistas. 3 semanas depois, o detetive Hall me ligou novamente. Senhorita Light, gostaria de lhe dar uma atualização. Analisamos todas as evidências disponíveis. Infelizmente, o veículo em questão foi destruído em 1981. Não há evidências físicas, DNA ou material forense. O depoimento da testemunha é convincente, mas sem corroboração, não é suficiente para apresentar acusações. Fechei os olhos. No entanto, ele prosseguiu: o caso permanecerá aberto. Se surgirem novas evidências, iremos investigá-las. E quero que saibam que o que vocês fizeram foi importante. O nome de Dorothy Smith voltou a constar no sistema. As pessoas sabem o que aconteceu com ela. Isso significa alguma coisa. Obrigada, eu disse baixinho. Mas eu sabia que não tinha acabado. Meu pai me ligou numa quinta-feira à noite, em novembro. Quase não atendi, mas algo dentro de mim, um último fio de esperança teimoso, me fez atender. Ana. Sua voz soava diferente. Oca, cansada. O que você quer? Perguntei. Houve um longo silêncio. Então ele disse: preciso te contar uma coisa. Eu não respondi. Eu tinha 23 anos, disse ele em voz baixa. Eu tinha bebido. Não devia estar dirigindo, mas achei que estava bem. Era tarde. A estrada estava vazia. E então ela simplesmente estava lá. Eu não a vi até que fosse tarde demais. Prendi a respiração. Pisei no freio, mas a voz dele falhou. Ela passou por cima do capô. Eu ouvi o barulho. Parei o carro, saí e ela estava lá, deitada. Tentei acordá-la. Verifiquei se tinha pulso, mas ela já não estava mais lá. Encostei o telefone na orelha, com o corpo todo tremendo. Entrei em pânico, continuou ele. Voltei para o carro e dirigi. Não liguei para o 911. Não parei. Apenas dirigi. E quando cheguei em casa, eu já sabia que tinha estragado tudo. Você poderia ter se entregado, sussurrei. Eu sei. Eu deveria ter feito isso. Meu pai implorou, mas eu estava apavorada. Achei que perderia tudo. Meu futuro, minha liberdade, minha vida. Então, eu fugi. Mudei meu nome. Enterrei tudo. E disse a mim mesma que, se continuasse seguindo em frente, aquilo desapareceria.
Não aconteceu, eu disse. Não, não aconteceu. Ele exalou com a voz trêmula. Walter passou o resto da vida pagando pelo que eu fiz, e eu deixei. Enxuguei meus olhos. Sinto muito, Ana. Sinto muito mesmo. Diga isso à família de Dorothy Smith, eu disse. Diga isso à polícia. Diga isso a todos. Não posso. Então não temos mais nada a dizer. Eu desliguei. Harrison encontrou o tio de Dorothy Smith no início de dezembro. Seu nome era Gerald Smith. Ele tinha 78 anos, era eletricista aposentado e morava em uma pequena cidade nos arredores de Cleveland. Ele era irmão mais novo do pai de Dorothy, o único parente que ela teve depois que seus pais morreram em um incêndio quando ela tinha 16 anos. Harrison combinou para que nos encontrássemos em uma lanchonete a meio caminho entre Pittsburgh e Cleveland. Trouxe os $15.000 que Walter tinha deixado, mais 10.000 das minhas próprias economias. Não foi suficiente. Nunca seria suficiente. Mas era alguma coisa. Gerald era um homem baixo, de cabelos brancos e olhos bondosos e cansados. Ele se levantou quando entrei e apertou minha mão gentilmente. Você deve ser a Ana. Sim, senhor. Sentamo-nos numa mesa perto da janela. Eu não sabia como começar, então simplesmente contei a verdade para ele. Contei sobre Walter, sobre o testamento, sobre a coletiva de imprensa e a investigação. E disse que sentia muito, muito mesmo, que tivesse levado 45 anos para alguém pronunciar o nome de Dorothy em voz alta. Gerald escutou em silêncio. Quando terminei, ele assentiu com a cabeça. Eu sempre me perguntei, disse ele. Depois que ela morreu, a polícia disse que foi um atropelamento com fuga. Disseram que encontrariam o culpado, mas nunca encontraram. E depois de um tempo, parei de perguntar. Pensei que talvez não importasse mais. Isso importa, eu disse. Ele olhou para mim com os olhos marejados. Obrigada por se lembrarem dela. Entreguei-lhe um envelope com o dinheiro. Isso é do Walter Hartley, eu disse. E de mim também. Eu sei que isso não a trará de volta. Mas Walter queria que a família dela soubesse que ela não foi esquecida. Gerald abriu o envelope, olhou para o cheque e fechou os olhos. Ela era uma boa menina, ele sussurrou. Ela merecia coisa melhor. Sim, ela fez. Naquela tarde, fomos juntos de carro até o cemitério. Em fevereiro, o gabinete do procurador distrital divulgou um comunicado. Após uma análise minuciosa de todas as provas disponíveis, determinamos que não há evidências físicas suficientes para apresentar acusações criminais pela morte de Dorothy Smith em 1980. Embora depoimentos de testemunhas e indícios circunstanciais sugiram o envolvimento de Richard Light, anteriormente Richard Hartley, a ausência de provas forenses e a destruição do veículo em questão nos impedem de atender aos requisitos de prova necessários para a acusação. O caso permanecerá em aberto. Li a declaração 3 vezes. Não fiquei surpresa. Harrison já havia me avisado, mas mesmo assim senti como se uma porta estivesse se fechando. Meu pai não iria para a prisão, mas também não estava livre. Em 2 meses, seu negócio de consultoria financeira desmoronou. Os clientes o abandonaram. As indicações cessaram. Os rumores o seguiam por toda parte. No supermercado, no banco, na igreja. Todos sabiam. Minha mãe saiu de casa em março. Ela entrou com o pedido de separação e foi morar com a irmã na Filadélfia. Ela não entrou em contato comigo. Eu não entrei em contato com ela. Em abril, meu pai vendeu a casa. Ele se mudou para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, em algum lugar onde ninguém sabia seu nome. Ele me ligou mais uma vez em maio. Ana, disse-lhe baixinho. Eu só queria dizer, sei que você nunca vai me perdoar, mas quero que saiba que sinto muito por tudo isso. Eu não desliguei. Apenas ouvi. Eu destruí tudo, continuou ele. Minha família, minha vida, a vida de Walter, a vida de Dorothy. Eu sei disso. E tenho que conviver com isso. Sim, eu disse baixinho. Você tem. Houve uma longa pausa. Espero que um dia você encontre paz, pai, eu disse.
Mas não posso fazer parte da sua vida até que você encare publicamente o que fez. Não posso. Então, é um adeus. Desliguei e não retornei a ligação. Agora moro na casa do Walter. Levei alguns meses para me mudar completamente, pintar as paredes, trocar os móveis antigos e deixá-la com a minha cara. Mas a sensação é boa, como voltar para um lugar que eu nem sabia que me fazia falta. Derrubei a cerca. Levei 2 fins de semana e aluguei uma motosserra, mas arranquei cada tábua, cada poste, cada pedaço de madeira que havia mantido meu avô e eu separados por 28 anos. Em seu lugar, plantei uma sebe de rosas brancas, as favoritas de Dorothy, segundo Gerald. A casa em si é pequena, mas agora está cheia de luz. Pintei as paredes de um cinza suave e pendurei fotos em todas as superfícies. Fotos do Walter, fotos minhas de criança, fotos da Dorothy que o Gerald me deu. Ela está sorrindo em todas elas, jovem e radiante, e cheia de um futuro que nunca chegou a viver. Criei um fundo de bolsas de estudo em nome de Walter e Dorothy. É pequeno, apenas 2 bolsas por ano, de $1.500 cada, para estudantes que perderam os pais e querem estudar educação ou serviço social. Os 2 primeiros contemplados foram anunciados no mês passado. Chorei ao ler suas redações. Evelyn vem tomar chá todos os domingos. Ela traz biscoitos amanteigados e me conta histórias sobre Walter, o homem quieto que consertou o corrimão da varanda dela sem que ela pedisse, que limpava a neve da entrada da garagem dela todo inverno, que nunca deixou de ser gentil, mesmo quando o mundo era cruel com ele. Ele te amava muito, ela me disse uma vez. Ele costumava dizer que você era a única coisa boa que Richard já tinha feito. Não falo mais com meus pais. Dói. Mas algumas feridas não cicatrizam com o silêncio. Cicatrizam com a distância. E estou aprendendo a lidar com isso. Às vezes, sento-me na varanda de Walter, agora minha varanda, na mesma cadeira de balanço em que ele se sentou durante 40 anos. Daqui, consigo ver a casa onde cresci. Agora moram outras pessoas lá. Um casal jovem com uma criança pequena. Eles acenam quando me veem. Eu aceno de volta. A cerca sumiu. O vão desapareceu. O muro entre nós sumiu. E eu penso no que Walter escreveu em sua carta. Eu só podia te amar à distância. Durante 40 anos, ele me viu crescer através de um buraco na cerca. Deixou-me presentes que eu não entendia. Guardou fotografias que nunca pôde me mostrar. Foi ao tribunal, suportou processos judiciais, viveu isolado. Tudo para que eu pudesse ter um pai, mesmo que esse pai não me merecesse. Ele sacrificou tudo e nunca pediu nada em troca. Eu costumava pensar que o amor deveria ser barulhento, grandioso, visível. Mas Walter me ensinou que o amor mais profundo é muitas vezes o mais silencioso. É o amor que não exige reconhecimento. O amor que protege sem ser visto. O amor que permanece mesmo quando seria mais fácil desistir. Às vezes penso no meu pai. Pergunto-me se ele pensa em Dorothy. Se pensa em Walter, se pensa em mim. Espero que sim. Não porque eu queira que ele sofra, mas porque quero que ele entenda o que perdeu. Não apenas sua reputação, seus negócios ou sua família, mas a chance de ser o tipo de pessoa que diz a verdade. O tipo de pessoa que encara as consequências de seus atos. O tipo de pessoa que Walter era. Eu não odeio meu pai, mas também não o perdoo. Algumas coisas só podem ser perdoadas quando são encaradas de frente. E ele ainda não chegou lá. Talvez nunca chegue. Mas eu sou. Obrigada por me acompanharem durante toda essa história. Se isso te emocionou, se te fez pensar na sua própria família, nas suas próprias barreiras, nos seus próprios silêncios, por favor, deixe um comentário. Conte-me qual verdade você teve medo de revelar. Eu leio cada um deles, e suas histórias importam. E se ainda não o fez, por favor, curta e inscreva-se. Este canal é mais do que apenas sobre histórias. É sobre encontrar a coragem para viver honestamente, mesmo quando é difícil. Você encontrará mais histórias como esta na descrição abaixo. Clique no próximo vídeo e vamos continuar juntos. Lembre-se, você não deve seu silêncio a ninguém. Nem mesmo à sua família.